Merval Pereira, no Globo, imortal da Academia Brasileira de Letras. Bolsonaro estica a corda. No atual momento político do país, é lícito desconfiar, pelo menos, de que os bolsonaristas jogam no tumulto generalizado para resolver o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas as manobras levam à conclusão de que não se preparam para disputar uma eleição presidencial em poucos meses, mas pretendem desestabilizar as instituições democráticas, acreditando que o apoio do presidente dos Estados Unidos bastará para levá-los de volta ao poder. É exatamente o contrário. O que a oposição quer, e eu não vou falar bolsonaristas como Merval, que ele é muito malandro, o que a oposição quer é eleições justas, livres e equilibradas, e sem Bolsonaro não tem parada, não vai ser assim. Ninguém que está jogando contra a instituição democrática coisíssima nenhuma, é o contrário. E aí vai lá o texto dele, tudo faz crer que Bolsonaro queria que sua prisão fosse decretada. Os caras estão dizendo que o Bolsonaro queria ser preso, embalado pela suposição de que vitimizado, não, ele não é vítima, Merval. Ele nunca levou facada, ele nunca enfrentou uma eleição absolutamente desequilibrada, tendenciosa, em que ele perdia todos os recursos no TSE e o Lula ganhava todos os recursos. Vocês vejam o nível, aí ele termina lá o texto dele, termina o texto assim, está muito claro que toda a movimentação dos bolsonaristas, porque a gente fala para vocês não usarem essa expressão, eles usam de modo pejorativo, visa a desmoralizar o sistema de justiça brasileiro. O sistema de justiça brasileiro se desmoraliza por si só. Não precisa da ajuda de ninguém, não. Aí vem com truques banais para contornar as medidas cautelares determinadas. Contornar um cazzo. Não teve. As medidas cautelares também, de novo, por si só, são absurdas. O Alexandre de Moraes nunca foi claro, e aí manda uma, agora manda outra. Bolsonaro não descumpriu nada. Não era para estar usando tornozeleira eletrônica, não era para ter medida cautelar nenhuma. Aí Pedro Doria, outra pérola do jornalismo do Grupo Globo. Bolsonaro preso por quê? Não foi sem razão que o ministro Alexandre de Moraes decretou... Esse aí é o texto do Merval, pode passar, estou lá no Pedro Doria. Decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele reconhece que sua primeira decisão estabelecendo medidas cautelares continha ambiguidades, continua contendo. Nos dias seguintes, quando jornalistas quiseram entrevistar Bolsonaro e todos foram ao Supremo cobrar clareza, clareza veio, não veio. Clareza não veio. E aí continua lá o Pedro Doria. A rede não desinforma. Olha o que ele termina o texto assim. A rede não desinforma. O que ela faz, está falando sobre as redes digitais, é outra coisa. Reforça a polarização afetiva e faz desaparecerem as vozes da moderação. Não adianta calar toda a direita golpista, que era o que vocês queriam, Pedro Doria, pois o algoritmo sempre encontrará o que mostrar para quem quer um golpe. Como não adiantaria calar todos os identitários. Aí vai para uma comparação absurda. E aí, por último, o Max falou ontem à noite já aqui do editorial do Estadão, o presentão de Moraes a Bolsonaro. Que maravilha, tudo o que eles queriam, né, o Estadão, era ser preso, era ter medida cautelar para cumprir. Esse é o paraíso para qualquer pessoa, mas ainda para um político. Termina assim o texto do Estadão. Toda essa confusão gerada por Moraes, pelo menos está dizendo, tá eufemismo, mas sobretudo ao aplicar uma sanção por suposta violação de regras mal redigidas por ele mesmo, mais uma vez, entregou ao ex-presidente justamente o que ele mais busca: oportunidades de posar como Marte. Agindo assim, Moraes conspurca a autoridade do STF. Oxalá não tenha comprometido a responsabilização legítima de Bolsonaro por ter se envolvido até a medula numa tentativa de golpe de Estado. E assim encerro a leitura desse lixo. Lixo. Isso não é imprensa, isso é lixo. Pois é, Lacombe. E olha, boa notícia, tá? Já temos aí mais 2 senadores lá no placar que mudaram e agora estão a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Se puder botar aí, né, seria a senadora Margareth Guzzetti, tá aqui, e o senador Jaime Campos, tá? O Jaime Campos é senador pelo estado do Mato Grosso. Então já são agora 36 senadores a favor
Agora, eu não entendi ainda isso, Lacombe. Eu não sei se o Lacombe, se o Alan, no momento que tiver 41 assinaturas, já pode pautar, mas vai precisar do Alcolumbre de qualquer jeito. Eu vi uma declaração do senador Espiridião Amin, de Santa Catarina, dizendo que com 41, o Davi Alcolumbre não tem como escapar de pautar, de puxar esse processo. Agora, não é uma prerrogativa do presidente do Senado. Quantos e quantos processos, pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes foram, barrados. O próprio Davi Alcolumbre, na primeira vez em que foi presidente do Senado, no dia 4 de janeiro de 2023, se não me engano, ele arquivou todos os pedidos que havia, não só do Alexandre de Moraes, mas todos os pedidos de impeachment que havia contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente sabe, esse número é atualizado quase que todo dia, diante de tudo que essa turma produz de absurdo. A gente tinha em torno de 70 pedidos de impeachment de ministros do STF, 41%, então ali em torno de 30, mais ou menos, 28 a 30, do Alexandre de Moraes. O Espiridião Amin, eu vi uma declaração dele nas manifestações de domingo em Florianópolis, na Avenida Beira-Mar Norte, ali em Florianópolis, ele conversando, foi um vídeo gravado por manifestantes que estavam lá em volta do senador, ele dizendo, ele dizia que faltavam 6, então agora faltam 5, para a maioria, são 81 senadores, teríamos 41, ele falou, faltam 6, agora 5, para que a gente consiga a abertura. E aí até alguém pergunta, mas e o Davi Alcolumbre? Não, mas com 41 ele vai ter que abrir. Aí teria que pegar aí o Rogério Marinho. Acho que seria importante o Rogério Marinho falar com a gente. Vamos ver se a gente consegue trazer o Rogério Marinho, que fez um bom discurso hoje naquela manifestação lá no Congresso, no meio para o fim da manhã hoje, reunindo deputados e senadores da oposição.